Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DespertaCast, onde é um podcast de autoconhecimento, expansão de consciência, onde eu trago convidados inusitados e especiais aí, que tem total ressonância com o meu trabalho, comigo e para ajudar vocês no processo aí de desenvolvimento pessoal. E hoje tem uma convidada especial aqui, que o universo nos uniu, nos colocou em sintonia, que é uma pessoa grande, gigante, né? A gente veio aqui para falar sobre um tema muito importante, que é o poder da escolha. Será que você tem escolha? Será que você escolhe as coisas da sua vida hoje, né? E como que você pode resgatar esse poder da escolha unindo a barra de Axis? Então, hoje a gente tem uma autoridade aqui para falar de barra de Axis, unindo essa parte da sua escolha, que é a Patrícia Gonçalves. Então, seja muito bem-vinda, querida Patrícia. Apresente-se um pouquinho para as pessoas que não te conhecem ainda, e fala um pouquinho sobre o que você trabalha, que a gente vai desenrolando esse bate-papo. Olá, boa noite todo mundo, boa noite, Luiz, obrigada pelo convite, gratidão pelas gentis palavras. Gente linda, meu nome é, como o Luiz falou, meu nome é Patrícia Gonçalves, eu sou uma facilitadora certificada de Access Consciousness. E essa ferramenta, Luiz, foi a ferramenta que me permitiu fazer a virada na minha vida, sabe? Então, eu trabalho com essa ferramenta e trabalho também com modulação quântica, eu tenho várias outras ferramentas, as mesas radiônicas, amorfos, EFT, ferramenta xamânica. Gente, é assim, ó, vamos dizer que a minha sacola está cheia de coisas. Mas, assim, a minha paixão mesmo é o Access. E aí você pode falar assim, por que eu sou tão apaixonada pelo Access, né? Luiz, ao longo da vida, até a gente estava conversando antes, eu tive umas experiências com essa existência muito interessantes, porque eu tenho déficit de atenção. Então, a vida inteira, eu criei para mim ser a pessoa mais errada de todas as erradas. Eu não conseguia fazer o que as outras pessoas faziam. Eram coisas simples, sabe assim? Você pega uma lista, vai no supermercado. Chegava no supermercado, ou eu esquecia a lista em casa, ou eu não comprava o que eu tinha que comprar, sei lá, básico. Mas, Luiz, eram coisas primárias, assim, bobas, pequenas, que afetavam profundamente o meu ser. E eu vivi ao longo da vida uma total invalidação. E o medo de errar era tão grande, Luiz, que eu não fazia escolha. Eu não escolhia. Sabe assim, porque e se eu escolher errado, já que eu sou tão errada, né? Porque, Luiz, quando você não consegue ser como as outras pessoas, e é muito divertido que as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito diferente. Nossa, mas você é assim. Nossa, você é doido. Por quê? Porque a gente pensava completamente... Eu pensei, né? Eu pensava completamente diferente das outras pessoas. E, geralmente, as pessoas, Luiz, que têm déficit de atenção, elas são diferentes. Então, Luiz, eu passei a vida inteira desse lugar querendo consertar a Patrícia, sabe? E eu já tinha feito de tudo, Luiz, que você possa imaginar, de tudo, tá? Tudo. Desde constelação, fogo sagrado, todas essas ferramentas, coaching, tudo, reprogramação neurolinguística, tudo e mais alguma coisa. Já fui enterrada aqui com a cabeça de fora, tudo assim, as coisas mais insanas possíveis. E aí eu descobri Access. No início, Luiz, as pessoas que vão assistir uma barra de Access, no início eu não achei chato pra caramba, tá? Eu fui preconceituosa, inclusive, porque eu vinha de uma outra técnica, a gente trabalhava muito a questão da espiritualidade, né? Então, aquela coisa... E a Access não falava de espiritualidade. A Access não fala de espiritualidade. A Access fala de consciência. Consciência. Segundo o Gary, a espiritualidade ainda leva você para um espaço de julgamento, sabe? Preconceito. São vários pontos de vista, sabe? Tipo, eu sou mais espiritualizado que você, sabe? O meu mestre é mais bonito que o seu. A minha auréola é mais linda, maior e brilhante. A minha aura é maior, né? Sim, a aura é maior. E aí ele fala assim, era Access. Eu falei, ok. Aí eu fiz a classe, achei aquela classe muito esquisita, né? 32 pontos na cabeça, que é chamada barras de Access. São 32 pontos que, ao serem tocados, ele dissipa a informação eletromagnética que a gente está aprisionado no corpo, Luiz. E são informações de várias outras vidas, não só dessa vida. E eu achei aquilo assim, tipo assim, isso é lorota, isso não muda nada, isso daí não é verdade. Peguei aquilo, Luiz, a apostila, e coloquei dentro da gaveta.
E detalhe, e tem uma frase, Luiz, que a gente chama de a frase aclaradora, que é certo ou errado, bom e mal, pode, POC, todas as 9, curte, garoto, excelente. Eu achava aquela coisa mais ridícula da face da Terra. Imagina, eu, economista de um mundo corporativo, sabe assim, você é uma pessoa séria, quer dizer, eu nunca fui séria, mas fazendo de conta, fingindo que era séria, aprendo uma ferramenta onde tem uma frase maluca. E olha que interessante, Luiz, quando você observa que essa frase maluca, ela é dita para dar a volta no cérebro, é assim, ó, quando a gente faz uma pergunta em Access, a base do Access é fazer pergunta, tá? Sim. Sempre. A gente pode dizer que é uma base socrática, né? Assim, e aí o que acontece? Quando você faz uma pergunta, essa pergunta sai do seu consciente e ela chega no seu inconsciente. E é muito interessante porque quando ela chega no seu inconsciente, ela esbarra em questões nossas lá, tá? E é muito interessante porque se essa pergunta que a gente está fazendo, se ela fizer parte do nosso sistema de crenças, aquelas crenças que nós consideramos como as fundamentais para a nossa sobrevivência, sim, possivelmente a gente não vai querer abrir mão dela. Então, o que acontece? E assim, é muito interessante, Luiz, mas eu observei, você fala assim, Patrícia, tem comprovação científica? Não tenho comprovação científica nenhuma, tá, Luiz? É puramente empírico de todas as classes que eu dei, de todas as pessoas que eu facilitei. Quando a gente faz a pergunta, essa pergunta atinge o consciente, é como se nós estivéssemos processando em algum lugar, não só a gente processando, tipo assim, libera essa informação ou não. E é muito interessante, Luiz, que quando entra o certo, errado, bom e mal, pode, POC, todos os 9 cursos, garotos, povo, desalens, a energia dissipada antes mesmo de você concluir se você podia ou não fazer aquilo. E isso que é mágico. E, assim, eu acho o povo do Access incrivelmente fantástico. O Gary Douglas, que é o fundador, ele é uma pessoa, assim, genial. Se o Access foi fundado há cerca de 30 anos. E Access, Luiz, é muito mais do que uma ferramenta, é uma filosofia de vida. E é uma filosofia incrível, porque é assim, ó, você tem escolha e você faz uma pergunta. E sempre vai... Porque é o seguinte, o que o Access fala? Que nós somos limitados, Luiz, na realidade, a gente não recebe, a gente não faz escolha. Então, muito bonitinho que quando a gente recebe barras pela primeira vez, a gente tem a nossa primeira experiência em receber. A gente vai receber o outro ali presente, muito interessante. O outro está ali presente, a contribuição que ele é, e a contribuição que aquela energia com a minha dissipa as informações que estão aqui. E isso abre um espaço maior. Então, a gente está sempre buscando espaço para fazer as mudanças. Quando a gente fala de espaço no Access, Luiz, assim, ó, quando você quer mudar a decoração de uma sala, um quarto, uma casa, você não precisa tirar algumas coisas, porque não dá para você mudar tudo se tiver tudo atravancado? Exatamente. A gente precisa de espaço. Sim. Então, toda vez que a gente faz uma pergunta que você destrói um ponto de vista que você tinha arraigado em você, que você abre mão de uma crença limitante, Luiz, você está abrindo espaço para você. E isso é incrível. E o espaço permite que essas mudanças ocorram. Então, é fundamental a gente fazer as perguntas e abrir cada vez mais espaço. E aí, Luiz, a escolha vem disso. Quando eu fiz essa classe, a Barros, né, eu falei, ok. Aí, logo depois, falaram assim, tem uma classe chamada Fundamento, que é uma classe mais avançada do Access. Barras é a porta de entrada para o Access, tá? Uma classe de Barras dura um dia. Deixa uma coisa bem clara, Luiz. Access não é terapia. Nós não consideramos barras de Access uma terapia. A pessoa que faz barras de Access, corre barras de Access, alguém não é terapeuta, é um praticante, ok? Todo mundo pode correr barras de Access. O eletricista, caminhoneiro, pintor, pedreiro, todo mundo. Porque muitas pessoas falam, mas como assim? Um curso de um dia só, a pessoa vai ser terapeuta? Não, porque não é terapeuta. Entendi. Tá? Mas ela faz nela mesma? Ela aplica nela mesma? Ela pode aplicar nela, pessoa... nós podemos aplicar em nós mesmos, mas, Luiz, é muito mais, como eu vou dizer, produtivo, é muito mais efetivo se você recebe de uma outra pessoa. Sim. Por isso que a gente sugere sempre fazer trocas, sabe? Sim. É o outro liberando em nós. A gente pode autocorrer as suas barras, todo mundo pode correr.
É incrível. Você fala assim, eu mandou correr minhas barras. Toda noite antes de dormir, se alguém estiver aqui assistindo a gente e estiver me assistindo pela primeira vez e já ter feito uma sessão de barras ou ter feito uma classe de barras, você pode dar um comando para suas barras correrem. Sabe? Um autocomando. Barras, corram. Só que a gente fala para se correr no máximo 3, porque se correrem todas conjuntamente dá dor de cabeça na gente. Entendi. Tá? Então, assim, Luiz, então barras, essa ferramenta é incrível, que dissipa espontaneamente os pontos de vista e julgamentos que você tem sobre tudo na vida, Luiz, sobre tudo. São 32 pontos em áreas diferentes: corpo, sexualidade, bondade, gratidão, consciência, dinheiro, controle. Cara, é incrível. Caraca. Não, eu sou suspeita para falar, Luiz. Eu sou suspeita para falar porque, Luiz... Mas isso é maravilhoso, Patrícia, porque você me trouxe um monte de coisa aqui agora, que foi até anotando umas palavras-chave que você falou, né? Primeiramente, você falou de sentir diferente, né? Quantas pessoas que estão assistindo a gente, eu mesmo já me senti deslocado e diferente várias vezes na minha vida. Só que é isso, eu acredito que é a maior causa da dificuldade das pessoas hoje, porque a gente é condicionado a entrar nos padrões, nas caixinhas, né? Então, se você for diferente, você é julgada. E aí, devido a toda essa programação que a gente recebe, você fica com medo de se sentir diferente, porque você não vai se sentir pertencente. As pessoas vão falar que você não é capaz, que você não consegue, que isso, que aquilo, né? Então, o que você passou, provavelmente muitas pessoas passaram e ainda passa, só que não sabe como lidar com isso, né? Sim. E essa parte que você falou aí das perguntas, linkando com a barra de Axis aí, porque o nosso maior poder está na pergunta de fato, né? E quando a gente faz uma pergunta, não só na barra, mas uma pergunta, uma reflexão, por isso que a filosofia é muito importante, Sim. é você ver qual o caminho que aquela pergunta passa, porque você faz uma pergunta, pensa que aquela pergunta vai gerar um estímulo em você, que tem uma energia, uma informação, que vai consultar em algum lugar, que não é no seu corpo físico, é na sua mente, em algum lugar externo, né? Como está tudo conectado, na verdade não é nem externo, mas enfim, ele vai consultar uma base de dados suas, que decorre das suas memórias, das suas crenças, de tudo que você acredita que pode, que não pode, que é real, que não é real, que é justo, que é injusto, enfim, uma infinidade de coisa. E aí, aquela resposta vai gerar um estímulo emocional em você e muitas vezes você vai reagir. Só que como a gente está tão condicionado, está agindo pelo piloto automático e nem sabe o que acontece, não sabe nem como a gente funciona, você só reage. A maioria das pessoas só reage. Então, quando a pessoa tem um burnout, tem uma crise, tem qualquer coisa possível, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Só que há algo estimulando. E quando você faz isso de uma forma consciente, seja lá através da ferramenta do Axis ou alguma outra ferramenta que gera essa reflexão, trazendo essa consciência, você começa a percorrer esse caminho, né? Provavelmente está ligado com a barra aí, e você começa a ficar mais observadora. E aí, ficando observadora, você fala assim, opa, peraí, quando eu estimulei aqui, aqui gritou, ali gerou isso aqui, veio uma raiva, veio uma tristeza, veio uma dor de cabeça, veio um estímulo físico em mim, que gera no neurotransmissor que a gente estava falando aqui, nos bastidores de neurotransmissores, né? Então, olha como uma coisinha que às vezes a gente julga pequena, mostra uma complexidade tão grande do nosso ser, né? O quanto complexo a gente é. Agora, imagina que todos nós temos memórias, crenças, tudo diferente. Então, o padrão natural deveria ser o diferente, né? Porque o diferente, um complementa o outro, e através desse complemento, as coisas se somam, né? Então, é incrível isso. Mas, Luiz, é muito interessante essa coisa. Eu já refleti muito sobre essa coisa de ser diferente, porque eu sofri bullying por ser diferente. Sim. Então, é incrível. Então, assim, o que eu percebi, né? O que eu vejo? O diferente, Luiz, as pessoas têm medo do diferente porque o diferente se pressupõe uma ameaça. Uma ameaça a tudo aquilo. E é muito louco, Luiz, porque é o seguinte, se eu penso diferente, eu estou ameaçando o seu sistema de crenças. O seu sistema de crenças, então, assim, você tem um conjunto de crenças que garante a sua sobrevivência, garante, inclusive, a sobrevivência da sua espécie. Por que tantas pessoas têm preconceito com a homofobia? Porque em algum lugar, Luiz, eles acreditam que a homofobia vai gerar a extinção da espécie. Mas aí a gente nem para pensar que é uma coisa ainda biológica, que é inconsciente, sabe? Mas se a gente pensar, Luiz, que não é por aí,
Sabe assim, não é por aí. E o que o outro está fazendo é assim, olha, o que o outro está fazendo, ele está fazendo. A minha família, eu aqui, a minha família aqui prevalece. O que o outro escolhe não vai interferir na minha escolha. E é muito interessante tudo isso, porque as pessoas ainda não entendem essa bendita coisa do diferente. A gente vê isso na política, a gente vê isso em tudo, né? Quando a pessoa é vegetariano, muitas vezes a pessoa, não, e aí? E você fala assim, cara, gente, como se ele dá espaço para todo mundo simplesmente ser? Exato. Ser, não é? Ser. E olha que lindo que seria, Luiz, se todos pudessem ser diferentes, se nós honrássemos e respeitássemos a diferença de cada um, Luiz, não haveria um modelo, não haveria uma métrica a ser seguida, sabe? Ninguém mais viria se fazer de errado. Olha que loucura, Luiz. Olha a insanidade que a gente faz nessa realidade. Né? O que a gente faz nessa insanidade? A gente construiu um modelo de sucesso com base, sei lá em quê, sendo que todos perseguem esse modelo e esse modelo está distante de todo mundo. Porque você percebe, Luiz, que não é assim que a coisa funciona? Se esse modelo está fora de você, esse modelo não é você. Exato. E a grande parte disso não funcionar para você. Porque você vai ter que fazer altas manobras e talvez até que se cortar, se mutilar para caber dentro daquele modelo. Essa realidade, Luiz, pressupõe isso. Cortou seu áudio aí, Patrícia. Voltou. Estou aqui, não é? Mas voltou. Não, é que minha filha me ligou. Renata, só avisa que a minha filha deve estar me ligando para eu ir buscá-la na escola. Entendi. Então, é assim, Luiz, eu esqueci o que eu estava falando. Não, dessa parte do ser, de se encaixar, de você se mutilar muitas vezes para caber num modelo que a sociedade Luiz, coloca, né? Sim, então, Luiz, o que acontece com a gente, né? O tempo inteiro a gente está se fazendo de errado. Então, o tempo inteiro, Luiz, eu já defini e concluí que tem um erro aqui. Eu nunca procuro pelo que está certo, eu sempre vou procurar pelo errado. E aí, quando eu fui fazer uma classe, que é a classe que eu gosto muito de facilitar, que é a classe O Fundamento, que é a segunda classe depois de Barras, né? Certo. Que, cara, Luiz, quando eu fiz essa classe, você não vai acreditar. Eu chorei. Eu falei, como assim? O mundo pode ser diferente. O convite do Gary Douglas nessa classe é assim, olha, a realidade... O quanto limitada você estava, o quanto aprisionada na classe você estava. Todos, Luiz. O convite dele é assim, que nem o mito da caverna do Platão. Você viu o sol lá fora, você estava lá na caverna. Saí da caverna. Tanto é que o meu convite para essa classe dessa semana é saindo da caverna. Então, é assim, Luiz, quando eu ouvi que o cara falou assim que a realidade podia ser diferente, Luiz, mas tudo, Luiz. Você pode ter uma relação diferente com a sua mãe, com a sua mulher, com o seu filho. O sexo pode ser diferente. O dinheiro pode ser diferente, mas quem disse que você tem que trabalhar de 9 às 6 e tem que ser assim para ganhar dinheiro? Quem disse que para ganhar dinheiro tem que ser suado, tem que ser cansado, tem que ser triste? E eu ficava assim, mas não tem que ser assim? Mas como assim? Luiz, eu saí completamente desconstruída dessa classe. Chorei horrores. Tem uma brincadeira que a gente faz no Axis, que eu vou compartilhar com vocês, que é assim, a gente fala no Axis que no planeta habitam, assim, antigamente eram assim, duas espécies, os humanos e os humanoides. Quem são os humanoides? Aqueles que se fazem passar por humanos, mas não são humanos, que somos nós. Esses que são os mais errados de todos errados. A gente tenta ser humano, tenta fazer tudo certinho, mas a gente nunca se encaixa. E aí, a construção, o modus desse bendito humanoide pensar é que ele está sempre errado e o outro está certo. E a vida inteira ele passa perseguindo buscar o erro, não o acerto dele, mas o erro que ele é. E, Luiz, você vai me perguntar, qual a capacidade da gente criar ou ser muito leve, feliz, sabe? E próspero, se você está sempre procurando um erro de você. Exato. E está procurando sempre consertar alguma coisa. Percebe? Sim, mas o que você está falando, você estava falando, estava passando um filminho na minha cabeça aqui, né? Porque, que nem a gente estava conversando, eu e você veio do mundo corporativo. E quando a gente entra nesse mundo, a gente é totalmente moldado, né? A gente é lapidado e colocado, você tem que ser assim, tem que ter a meta, você não pode fazer assado. Então, você entra numa esteira de produto, literalmente, para todo mundo ser igual ao outro e ter somente um caminho. E o caminho, geralmente, está no ter, né? E é uma frase que eu sempre uso, que a gente foi treinado e condicionado de ter para ser alguém. Para se sentir alguém, eu tenho que ter.
um corpo bacana, tem que ter dinheiro, tem que ter um relacionamento, tem que ter um status, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que quando a gente descobre que não tem que ser nada assim, é o contrário, primeiro eu entendo que eu já sou tudo, e aí o ter é consequência do meu ser, do que eu quero ter, do que eu quero experimentar, né? Então eu fiz nessa transição de carreira que eu fiz também, um dos primeiros cursos mais profundos que eu fiz foi de neurolinguística, né? E eu tive esse sentimento que você teve. Quando eu entendi que a nossa mente era totalmente programada, que eu estava vivendo um condicionamento como se fosse um palco onde me deram um papel para eu atuar, eu acreditei que eu era aquela atuação, e quando eu entendi, cara, você não é essa atuação, você pode ser quem você quiser, você pode ser o autor da sua história, você pode ser escrevendo a sua história. Cara, isso me deu uma sensação tão... Eu falei assim, nossa, cara, adoro ouvir você falando. que delícia! Eu então, tenho quer dizer várias que eu sou imersões livre, assim, né? você sendo o autor da sua história, reescrevendo o roteiro, sendo o protagonista, que foi é isso que eu percebi. libertador, né, Patrícia? Então, é isso que as pessoas, a minha missão aqui é resgatar isso das pessoas, porque a maioria das pessoas estão aprisionadas ainda. E elas acham, não, Luiz, mas eu não posso falar assim. Como que eu posso abrir uma câmera e falar qualquer coisa? Eu não posso falar palavrão, eu não posso, tem que ser assim, tem que ser certinho. Eu tenho que fazer isso com o meu cabelo, eu tenho que colocar uma roupa social, eu tenho que... Cara, você não tem que fazer nada, você tem que ser você, né? Qual é a sua vontade? O que faz sentido para você? Isso é libertador quando as pessoas entendem isso. E quando você entende isso, você resgata seu verdadeiro poder, que você entende que você pode criar a sua realidade do jeito que você quiser, sem regras, sem dogmas, sem crenças, sem nada. E aí que é a dificuldade, é você manter nisso, porque como a maioria das pessoas estão imersas nas regras, as pessoas começam a te julgar, porque no fundo, elas queriam ser livres também. Elas não conseguem, né? Então, muitas delas, às vezes, acaba querendo te abafar para elas se sentir importante, né? Ou se sentem cutucadas porque ela não tem a coragem de fazer o que outras pessoas estão fazendo, devido às crenças e limitações, que aí são uma infinidade de coisa. Então, isso que você está trazendo, Patrícia, é muito importante, né? Principalmente para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, para fazer uma reflexão, para fazer uma pergunta, né? A vida que você tem hoje, a realidade que você está vivendo, essa realidade que você quer continuar vivendo, é isso que você quer viver? As áreas da sua vida, se você olhar para cada área da sua vida com calma, o seu trabalho hoje está legal? É isso que você queria fazer? O seu relacionamento está legal? É esse relacionamento que você queria ter? A maneira que você age com seus pais, com sua mãe, com seu filho, é isso que você queria ser? Qual é a sua essência? O que você gostaria de expressar, né, naturalmente, que faz sentido para você? Então, quando você começa a questionar você vai ver o quanto de bloqueio que nós temos, porque nem a resposta a gente quer ouvir. Eu posso acrescentar uma pergunta para você que você está falando? Nessa sua fala é linda. É linda porque é o seguinte, a fala que eu faço direto, assim, adorando. Que legal, eu estou me vendo na sua fala. Mas uma pergunta que é muito legal, Luiz, é o seguinte: o que eu descobri nesse processo de fazer escolha, de fazer pergunta, e sobre a gente ser a gente? Eu descobri que houve realmente um processo muito grande da desconstrução de quem a gente é, tá? Muito. Então, nós sofremos várias projeções para a gente ser de uma determinada forma, tá? Então, olha, trocentas projeções que meio que moldam uma pessoa. Então, você tem que se comportar assim, você tem que se comportar assim no trabalho, você tem que se comportar assim com os amigos, você tem que se comportar assim com as mulheres, com os homens, nos relacionamentos. E uma pergunta muito legal, Luiz, que eu amo fazer, é assim, quando eu faço essa escolha, quem que eu estou sendo? Olha, vou anotar aqui. Sim, anote, Luiz. Sabe por quê? Essa escolha, essa pergunta é incrível. Sabe assim, inclusive, para tudo, tá, Luiz? Eu trabalho muito isso. Eu trabalho tudo isso, eu falo assim, eu facilito as pessoas desse lugar. As pessoas falam assim, ai, Patrícia, tem um problema de relacionamento, ou então eu tenho um problema sexual. Eu falo, ok. Então, e algumas vezes eu até falo assim, quando você está na cama, quando você está fazendo sexo, quem você é? A pessoa olha para mim, Patrícia, eu estou sendo a minha mãe. Ok? Então, Luiz, é muito interessante quando a gente se dá conta que nós estamos interpretando outros personagens que não é a gente, sabe? Então, assim, o que se requer aqui para eu assumir ser o protagonista, obviamente, o principal da minha vida, e abrir mão, sabe, desses outros papéis que, olha, eu entro. É como se eu tivesse... É muito louco, mas é como se eu tivesse criado um roteiro e eu fico, sabe, pegando emprestado o papel do outro para mim. E aí eu acabo sendo a minha mãe. Colocaram, Sim, nos relacionamentos eu acabo sendo a minha mãe.
Com o dinheiro, eu acabo sendo meu pai, e por aí vai. E assim, cadê você? Cadê a gente, né, Luiz? Assim, onde que nós estamos nesse processo todo? E isso que é legal, porque, sabe assim, o poder da escolha? Luiz, quando a gente escolhe a partir de quem a gente é, sabe? Você cria uma realidade diferente. Quando você estava falando sobre ser e ter, em 2020, eu fui fazer uma classe lá em Viena. Nossa, a pandemia estava eclodindo. E é uma classe que a gente no Axis chama de Sinfonia de Possibilidades. É uma classe muito legal, onde a gente aprende a fazer uns trabalhos energéticos, lindo. Legal. E, Luiz, essa coisa do ser e ter, eu estou no Axis desde 2015, tá? Eu nunca havia entendido muito bem. Sabe assim, porque tem uma coisa, né, Luiz? A pessoa pode repetir para você, sei lá, e você pode ouvir aquilo constantemente, mas a ficha ainda não caiu, sabe? Você pode perceber aquilo cognitivamente, mas, sim, sei lá, conscientemente a coisa não está ali presente. E aí, Luiz, o professor, que é o cofundador do Axis, chama Dan Heer, ele começa a falar e faz uma pergunta, e de repente ele fala sobre isso. Você, para criar, você não precisa ter, você só tem que ser. Luiz, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Aconteceu uma coisa louca comigo naquele momento. Abriu um espaço tão grande na minha vida. Meu Deus, então isso que é ser. Não é sobre ter. Luiz, eu fiquei muda. Para eu ficar muda, o negócio tem que ser muito doido, né? Que eu falo para os cotovelos. Luiz, eu fiquei em silêncio durante uns 30 minutos. Só naquele espaço. Só internalizando, só abrindo espaço, né? Não, menino, eu não tinha mais o que falar, sumiu tudo da minha cabeça. Era sobre ser. Eu falei, peraí, então. Então, para eu criar uma classe, eu não preciso fazer todo um movimento, ser a energia do convite, sabe? Para eu poder estar numa relação com uma outra pessoa, eu ser essa energia, sabe? Convidar o dinheiro, ser energia. Cara, quando eu me dei conta daquilo, eu falei, caramba! Foi muito legal, Luiz, que eu falei assim, eu já sei agora, eu vou fazer um atendimento, que a gente trocava muito, né? Eu falei, eu não vou fazer nada, eu só vou ser eu aqui na frente da pessoa. E, Luiz, eu não fiz nada, eu só fui. O que você está fazendo? Estou sendo aqui, eu estou sendo. E, cara, sabe, se a gente se desse conta, Luiz, que assim, obviamente, gente, como é que eu faço para ser eu? É abrir mão de todas as mentiras que nós compramos sobre o que a gente é. Todas as conclusões e definições, sabe, que nós compramos sobre um ser perfeito. O que a gente faz? A gente abriu mão da gente ser do que a gente é, porque a gente em algum lugar acha que a gente é errado e imperfeito, e a gente adota posturas pseudo-perfeitas que distanciam a gente completamente de nós. Mas, Luiz, quem cria a realidade? A vida que você deseja? O ser. O ser, o core, a sua essência, quem a gente efetivamente... Luiz, por que ninguém está satisfeito com as suas vidas? Porque, porra, Luiz, quem está criando a vida não é ele. É a mãe dele, é o pai dele, é a mulher, a namorada. A sociedade, a religião, é o trabalho. É o trabalho. Quem está criando a vida de merda não é ele. Porque se ele fosse ele, eu não ia criar aquela vida para ele. Se eu fosse eu ia criar uma vida incrível para mim. Então, assim, que vida incrível que você pode criar para você se você for você. E, assim, o que você quer para você se tornar você cada vez mais? Para você criar uma vida maravilhosa, sabe? Essa que é a pergunta que a gente faz para a gente. Só que é difícil, Patrícia. Eu estou vendo você falar aqui, agora está vindo umas pessoas que eu já atendi, né? E só que quando você começa a falar isso aí para a grande maioria das pessoas, as pessoas não sabem nem o que ela quer, porque ela está tanto tempo imersa, né, a referências e autoridades, não, você tem que agir assim, tem que agir assado, que a pessoa não sabe nem o que ela quer mais. Ela perdeu totalmente a referência dela própria. Ela não sabe o que ela gosta. Então, quando você tira ela dessa imersão, ela está em abstinência. Ela, eu preciso trabalhar, eu preciso pegar condução, eu preciso fazer isso aqui. Cara, você não precisa fazer nada, né? Você só precisa só ser. Só que o ser para a pessoa está tão condicionado ao racional, a tantas vozes, que ela não consegue entender, porque o ser está ligado ao coração, ao sentir, né? Então, é o que você falou aí, é você desconstruir totalmente tudo que você aprendeu, joga fora, deixa de lado e reaprende de novo, né? Devagarinho. Só que aí entra vários bloqueios, né? Será que eu posso ser assim? Será que as pessoas não vão me julgar desse jeito? E aí que você vão. Isso,
Só que é aí que você tem que ultrapassar, porque, tipo, foda-se o que as pessoas vão pensar de mim, eu preciso ser eu, né? Então, essa, na minha visão, é uma das maiores dificuldades, né? Até pegando um gancho que eu quero até te fazer uma pergunta, ô Patrícia, que muita gente que eu converso, e até as pessoas que assistem aqui, estão num momento insatisfeita, principalmente da sua carreira profissional, né? Como eu fiz uma transição de carreira, não foi fácil, né? E você provavelmente também fez a sua, que também não deve ter sido fácil. Qual a maior dificuldade que você sentiu, né? De você desconstruir todo mundo, uma realidade que você estava vivenciando? Qual foi o gatilho principal daquele momento chega, basta, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, eu quero fazer outras coisas. Talvez eu não sei nem o que eu quero ainda, mas eu não quero mais, eu sei o que eu não quero. Como que foi essa virada para você? Assim, foi muito interessante, porque eu havia decidido abrir mão de ser economista, executiva, para ser terapeuta, eu fazia uma outra técnica. Aí eu passei um mês na Europa estudando a técnica, eu falei, não, vou voltar para o Brasil professora, e aí não rolou, sabe? Na hora de pedir demissão, cara, meu salário na época era uns 23 mil reais, eu falei, cara, eu vou abrir mão de um salário de 23 mil reais, eu vou fazer o quê, né? Imagina, quem é essa mulher? E aí, Luiz, nossa, eu comecei, eu não tive coragem de pedir demissão e entrei numa depressão mesmo. Tanto é que quando eu vim para o Axis, eu estava tomando remédio para depressão, tá? Estava tomando lá a fluoxetina lá da vida lá para poder. Só que é o seguinte, gratidão universo, eu criei, já que eu não tinha coragem para pedir demissão, eu criei que o universo que me demitisse. Eu queria ser demitida. Gente, uma outra coisa que é legal compartilhar com todos vocês é assim, somos criadores, sim, da nossa realidade. Exatamente. Tudo, absolutamente tudo que me acontece sou eu quem crio. Tem toda uma equação bonitinha, tudo bonitinho, explicando, mas sou eu quem crio tudo. Tudo. E isso é bárbaro. E aí eu criei ser demitida. Nisso que eu fui ser demitida, Luiz, você não tem noção. A felicidade se instalou em mim. Não, duas, né? Não, você não tem noção, Luiz. Primeiro que eu ganhei, cara, na época de indenização, 250 mil. E o ano passado, quando eu ia pedir demissão, eu ia abrir mão desse dinheiro, que eu nem sabia que eu ia receber. Então, assim, ganhei na época R$500 mil para não fazer. Bom, R$500 mil. R$500 mil. Não vou morrer de fome tão cedo. Agora deu um tempo para pensar, para pensar o que eu vou fazer, né? Você tem não, eu fiquei tão feliz. Eu lembro, Luiz, que eu estava olhando para o céu azul, falei, gente, o que eu vou fazer da vida? Eu estou livre. Nossa, me deu uma alegria, eu fui invadida de uma alegria absurda. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu descobri o Axis, né? Mas, assim, foi complicado, porque eu tinha várias questões. Pra você ter uma ideia, Luiz, eu tinha tanto medo de ser alguma coisa nesse mundo alternativo, ou complementar, não é? Que a gente fala que é medicina complementar, terapia complementar, que eu falei assim, cara, quando a gente fala das outras técnicas, né? Que eu falei assim, cara, quem é que vem para fazer uma aula comigo? Quem é que vai fazer um atendimento comigo? Quem sou eu para ensinar alguém? Luiz, eu falava assim, gente, eu não tenho nada para compartilhar com ninguém. Eu falava assim, não tem ninguém. E é legal, Luiz, que é o seguinte, naquela época eu morria de medo. Eu tinha tanta insegurança de ser quem eu era, porque a Patrícia que estava na minha cabeça era a mais errada de todas as erradas. Então, quem é que queria ouvir aquela Patrícia? Aquela Patrícia não ia ter nada para ninguém. E, Luiz, é muito interessante a diferença nas minhas fotos. Se a pessoa entrar no Instagram e ver a pessoa que eu era... que você tinha de você, né, meu? É gigante. Então, assim, como é que eu era até 2014 e como é que eu era, sabe, em 2016, 2017, como é que eu mudei completamente. E aí eu estava falando, aí assim, eu esqueci o que eu estava falando, mas eu me lembrei. E aí, Luiz, eu fui para dar a classe, Luiz, era muito louco, porque eu postava sobre a minha classe, tipo assim, minha classe era no sábado, eu postava sexta-feira à noite para ninguém aparecer no dia seguinte. Luiz, eu rezava para as pessoas saírem do meu atendimento sem me pagar, para eu não ter que olhar para o dinheiro, Luiz. Eu tinha pavor, Luiz, pavor de alguém, sabe? Eu rezava assim, tipo, esqueça, por favor, esqueça de me pagar, esqueça de me pagar, esqueça de... Eu falava assim mesmo, eu não queria, sabe? Era muito louco isso, muito louco. Nossa, mas então,
eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu não conseguia me ver atendendo alguém. Por quê? Eu também tinha um ponto de vista muito interessante, tá, Luiz? Eu tinha um ponto de vista de que se eu falhasse com outra pessoa, era eu, o problema era meu. Eu que era uma falsa pilantra. Para não falhar, você não arrisca, né? Você fica no seu casulo. Não, mas eu comprei para mim, Luiz, que a mudança do outro, a responsabilidade era minha. Era eu que ia. Verdade. Eu comprei, Luiz, que 100% ali da mudança do outro era minha responsabilidade. Então, Luiz, por isso que no passado eu ria muito, que eu falava para as pessoas assim, gente, quantos de vocês estão correndo barras e aí joga pipoca, bate tambor, acende incenso e faz mais um monte de coisa para garantir que a pessoa vai sair do seu atendimento linda e maravilhosa. Sabe assim? Eu vou fazer isso. Eu vou dar tudo, vou fazer das tripas coração para aquele atendimento ser lindo e maravilhoso. Sabe assim? Eu fazia isso e, mesmo assim, eu não tinha coragem de cobrar. Mas, Luiz, quando eu me dei conta que eu não curo ninguém, é o outro que se cura, que eu só vou facilitar, eu vou inspirar, sabe? Eu vou, de repente, mudar algumas coisinhas aqui para você olhar para a sua realidade de uma forma diferente. Isso me deu uma leveza tão grande que isso me deu espaço maior para eu brincar com as pessoas. E eu falo que eu brinco com elas. Eu falo, Luiz, que eu virei especialista em ver as mentiras das pessoas. Então, eu fui treinada ao longo desses anos, o quê? Desde 2013, não, 2011. Então, 11 anos que eu fui treinada a olhar para as pessoas e ver as mentiras que elas contam para elas mesmas. Então, a pessoa fala para mim assim, eu quero dinheiro. Eu já sei que ela não quer nada, sabe? Eu olho assim, não quer. Energeticamente, já percebo, Sim. Já sei. Já capta aquilo, né? Já está ali no campo dela. Tanto é que quando eu fui no primeiro dia com a Amorphos, com o Ivan, eu falei, Ivan, eu já sou Amorphos, porque eu faço leitura do campo. Eu já vejo, como é que eu faço agora? Como é que eu sou índice corretora? Porque fazer leitura eu já faço. Quando chegou, eu falei, ela faz a mesma coisa que eu faço, que é fazer a leitura do campo do outro. Então, assim, Luiz, eu treinei, então, nesses últimos anos para poder ver as mentiras que as pessoas contam. Sabe aquela coisa? Quando você é treinada para ver mentira, você sabe qual a pergunta que você vai fazer, que vai levar a pessoa a perceber. Não é fazer qualquer pergunta. Qual é a pergunta que eu faço aqui que vai trazer mais clareza para aquela pessoa, sabe? Aí você fala, que coisa interessante. Então, Luiz, nesse processo de transição, no início, foi bem interessante, tá? Foi bem interessante porque você falou quando eu me tornei facilitadora de fundamento, que é essa classe avançada de 4 dias, eu me tornei na Costa Rica, e eu me tornei em agosto, e eu ainda não tinha coragem de dar a classe. Você tem um monte de premiações, um monte de certificações, né? Tem, eu só fui dar essa classe em dezembro. E, Luiz, quando eu dei pela primeira vez, eu gostei tanto que eu falei para mim, eu escolho ser a número 1 no mundo. Luiz, não existia isso, eu nem sabia o que era isso. Adivinha o que aconteceu 2 anos depois, Luiz? Eu fui eleita a número 1 no planeta inteiro, de quem mais deu a classe, o fundamento, para o maior número de pessoas. Caraca, Patrícia. Então, agosto de 2018, eu fui eleita número 1. E melhor, dezembro de 2018, eu fui eleita pela segunda vez. Luiz, eu olhei para mim, eu vi, tinha uma moça na época que ela dava classe de barras toda semana. E eu não dava classe toda semana. E aí eu olhei para mim e falei assim, gente, o que você quer para eu dar classe toda semana, como essa moça faz? E aí eu falei assim, eu não estou escolhendo. Eu falei, ok, o que você quer para eu escolher? Gente, a criação da nossa realidade parte por um espaço onde você tem que fazer uma escolha. E, Luiz, a escolha não é verbal. Geralmente as pessoas falam, eu escolho, e não muda porra nenhuma. Né? Porque não tem intenção. Luiz, é assim, faça chuva ou faça sol. É isso que eu vou ter na minha vida. Não importa, dou o que doer. Sabe assim? É isso que eu vou ter. Essa é a predisposição que a gente tem que entrar para escolher. Geralmente as pessoas falam, Patrícia, eu não tenho dinheiro para fazer um fundamento. Um fundamento dá 5.600, Luiz. Eu falo assim, gente, não é sobre o dinheiro. É assim, o quanto que eu posso escolher. E, Luiz, é mágico. A maioria das pessoas, quando falam assim, eu escolho estar na classe, o dinheiro aparece. Ganha de presente, chegam clientes,
indenizações. Desbloqueia o dinheiro que está para receber. Patrícia, você falou coisa aí, né? E isso só mostra o poder que você tem da escolha, o seu poder real, né? A transição de carreira, eu até anotei uma palavra-chave aqui que passou outro filminho na minha cabeça, que foi o poder da decisão também, que eu nem sabia esse negócio de criar realidade, de poder que você tem e tal. E hoje eu entendo, olhando para o passado, né? Mas quando você falou assim, eu preciso sair, mas eu tenho medo de sair, começou a dar todo esse monte de coisa emocional em você, e você, naquele momento que você decidiu, verdadeiramente sair, você já criou aquela realidade naquele momento. E como Sim. aquilo vai para o mundo invisível, vai mexer nas engrenagens universais de tudo, um monte de coisa vai se mover para acontecer um evento na sua vida. E aí surgiu o evento da demissão, que é a sua libertação. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas é: observe, né, as suas intenções, as suas escolhas, porque quando você decide verdadeiramente, é o que você falou, não basta só falar da boca para fora, não basta só pensar na coisa, que nem os livros, a lei da atração fala, você tem que sentir, intencionar verdadeiramente aquilo. E aí sim, fazer movimentos na sua vida para aquilo continuar acontecendo, persistir naquilo. E aí você vai receber sinais. E aí, sinais vai fazer você tomar e continuar movimentos na sua vida que vai chegar naquele objetivo. Então, por isso, quando você falou lá de persistir, é ser predestinado, ou melhor, ser determinado, né? Você determina alguma coisa com foco. Quando você sabe o que você quer, quando você escolhe de verdade, está aí o tema da nossa live de hoje, né? O poder da escolha. Você escolhendo verdadeiramente, aquilo vai acontecer. Não importa o como, vai acontecer. Vai. Porque as pessoas não acreditam nisso, que elas não sabem o poder que elas têm de criação, né? E aí que emperra tudo, e aí que bloqueia, né? Porque as pessoas Luiz, têm medo da decisão. Então, esse poder da escolha, esse tema que a gente está falando aqui, é muito importante. As pessoas não têm noção da importância que isso tem e o quanto isso pode mudar a vida dela, né? Só que o que eu vejo hoje, o que é mais difícil da pessoa saber o que ela quer escolher. De tudo que a gente falou lá, como é tanta programação, é tanta doutrinação, é tanta caixinha que nos colocaram, tantas vezes que nos podaram, que a pessoa não sabe o que ela pode escolher. Ela está acostumado com um cardápio, né? Porque deram um cardápio lá no começo da vida para ela, ó, você tem que escolher uma carreira, você tem que trabalhar assim, assim, assado, você tem que fazer isso, aquilo. É só isso aqui que você pode. Só que a pessoa esquece que ela pode pegar essa folha, amassar ela, jogar fora, pegar uma folha em branco e escrever o que quiser, né? O que ela quer vivenciar. Só que aí que bate a dificuldade. Só quando a pessoa experimenta uma vez isso e cria a realidade e vive a realidade dela nas regras que ela determinou, aí sim ela vai entender o Deus co-criador que ela é, né? Sim. E aí que ela vai vivenciar uma nova realidade na vida dela, escolhendo e criando essa realidade através da decisão, através da escolha. Isso é muito poderoso. Luiz, cara, eu falo para as pessoas que eu ensino, eu compartilho as ferramentas de um espaço, não que eu decorei o manual, mas, Luiz, tudo isso que a gente está falando aqui, eu experienciei ao longo dos últimos 6, 7 anos que eu estou no Access. Sabe esse poder da escolha? Sim. E eu fazia as lives na hora, assim, sabe? Olha, gente, eu escolho o avião. Eu sempre fazia muita mágica no aeroporto. Tipo assim, eu chegava, tem passagem? Não. Gente, eu escolho criar uma passagem agora. Aí as passagens todas assim, 1.700, 1.600. Falei, não, eu escolho encontrar uma passagem barata. Aparecia uma passagem de R$190. Ó, eu escolho criar um dinheiro. Daqui a pouco, só tem aqui, ó, 1.000 libras esterlinas para você de presente. Então, assim, Luiz, a quantidade de coisas que eu já... Essa casa que eu moro, sabe? Falei, eu escolho morar numa casa grande, criei uma casa grande. Então, assim, gente, essa coisa da escolha é brincar. Primeiro, assim, é muito divertido, porque, assim, o que eu não estou me permitindo escolher? Geralmente, você está passando por dificuldades na sua vida, tá? Ou você está tendo uma vida limitante, porque você não está se permitindo escolher mais. E uma pergunta assim, o quanto mais eu posso escolher aqui? Onde é que eu não estou escolhendo? E a partir de quem que eu estou escolhendo? Porque geralmente a gente tende a repetir uma vidinha da família, sabe? Eu não quero avançar além dos meus pais, eu não quero ter mais do que meus irmãos, eu não quero ter mais do que os meus amigos. Como o Luiz falou, eu quero pertencer a um núcleo.
E é verdade que eu escolho pertencer a um núcleo dos esquecidos, fracassados, tristes, aqueles que se perderam, aqueles que desistiram? Porque a gente Ou precisa eu de escolho? aprovação, né? Porque as pessoas precisam de aprovação. Elas estão sedentas por aprovação porque ela acha que não é ninguém, que ela não pode. Então é isso que nos alimenta. Quando você encerra assim, eu não preciso de aprovação de ninguém, eu me basto. Aí sim você começa a resgatar aquele poder seu para você fazer uma escolha. E é o que você falou, você tem que brincar. Experimente coisas novas. Se você, tudo que você já experimentou até hoje, nada você gostou, poucas coisas te agradaram, vai experimentar coisas diferentes, né? Vai viajar, vai conhecer pessoas, vai, sei lá, fazer uma coisa nova na sua vida que você nunca fez. E aí, a partir dali, vai vir novas informações para você poder experimentar e escolher outras coisas. Sim. Só que depende do movimento da pessoa, que é o que muitas Sim, pessoas têm bloqueio. Luísa, é muito importante você falar isso, porque as pessoas podem estar ouvindo a gente, né? Se elas não estiverem acompanhando, ou a mim ou você, mas como assim? Gente, não é assim tão fácil, não, tá? Eu vou ser bem honesta, não é fácil, Claro. Luísa. Por quê? Pressupõe você mudar a sua forma de pensar, pressupõe você mudar a sua forma de agir, o seu comportamento. Então, para eu ter criado uma outra vida, eu mudei, eu abri mão, eu exercitei, eu usei Fechou ferramentas de várias ciclos. técnicas possíveis para eu, sabe, trabalhar, abrir mão daqueles pontos de vista, daquelas crenças que eu tinha, de que eu era feia, de que eu era insegura, de que se eu fizesse algo eu ia receber julgamento, e qual o pior julgamento que eu estava disposta a receber. Então, assim, ok, eu vou destruir, descriar tudo que eu defini e concluí sobre o que é isso, sobre o que é o outro, e pronto. A partir desse espaço onde eu estou, assim, em branco, como o Luiz falou, uma folha em branco, eu vou me permitir reinventar. Então, Luiz, a pessoa... Como é que eu faço? Gente, linda, é fundamental você desconstruir todas as definições e conclusões que você tem sobre O seu você, falso sobre a eu, sua né? vida. É desconstruir o seu falso eu, né? Porque a É, gente cria um personagem aqui e o que eu falo para as pessoas é, se eu fosse resumir em uma palavra só, a maior causa dos problemas das pessoas é a identificação. É a identificação com o personagem que ela mesma criou, que falaram para ela. Então, a partir do momento que ela se identifica com algo, com uma maneira, com uma característica, ela está limitada somente àquilo, né? E aí ela acha que não pode ser outro, porque ela acha, ela acredita que é aquilo. E uma vez que você acredita, você é, né? Então, a única limitação que você tem está aqui na sua cabeça, das suas crenças, do que você acredita, da sua programação, do que você experimentou. Então, por isso que eu acho que a parte da autoconsciência, que a gente fala bastante também, né, Patrícia? É você entender que você é um ser ilimitado, infinito aqui. Você não é esse corpinho pequeno, você não é a sua mente programada, você é algo muito maior. E você tem que entender que você está aqui de passagem. Não existe uma linha de chegada. Qual é a linha de chegada? O que é sucesso? Ah, você ter dinheiro, você ter um relacionamento, você ter bens, você ter um corpo, você ter status. Tudo isso vai embora, né? A gente sabe que a única certeza que você tem aqui é a sua morte. Só que o que você leva daqui? Hoje a gente sabe que a gente já vivenciou várias outras experiências temporariamente humanas aí e vai vivenciar outras ainda, sei lá onde, em outros planetas e outras dimensões, não importa. Mas a questão é, entenda que é sobre a jornada, é sobre a experiência. Se divirta no dia a dia. Toda vez que a gente acorda, que a gente abre o olho, você tem infinitas possibilidades de você vivenciar o que você quiser, de você fazer novas escolhas. Qual é a escolha que você quer? O que você quer vivenciar? O que você quer experimentar? Né? Determine, viva, né? Desconstrua aquela identidade pequena que muitas vezes foi condicionado a você criar ela, né? Entenda, quebre. E o que você falou não é fácil, não é fácil, pessoal, não é fácil mesmo, porque é difícil, principalmente, a gente se desconstruir, porque muitas vezes você vai ter que abrir mão de pessoas, abrir mão de aparência, abrir mão de um monte de coisinha que te dava pequenas satisfações e validações, que aí você não vai ter nada. Só que a partir do momento que você fecha ciclos, você abre espaço para um novo. E aí, abrindo espaço, você começa a criar novos ciclos do jeito que você quer. E como a gente sabe que tudo aqui é energia e ressonância, você sintoniza onde você quer. Então, primeiro você começa a agir, a criar os movimentos naquela frequência que as coisas vão surgindo para você. Não por mágica, mas por ressonância. Porque você vai atrair como um imã, né? Oportunidades, uma passagem barata, uma sala de terapia.
Só que para isso você precisa ultrapassar as barreiras do medo. E o que é o medo? É o desconhecido, né? É o que você não conhece ainda. Ou muitas vezes o que te falaram que é perigoso, o que te falaram que é errado. Mas quando você começa a sair, né, do personagem, dissociar, você começa a questionar o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é mal, né? Como um bisturi na mão de um médico pode salvar uma vida, com um bisturi na mão de um assassino pode tirar uma vida. É o bisturi que é ruim? É o bisturi que é mal? Não, é o que é feito com aquilo. Então, quando você entende que não tem regras, as regras são criadas pelas culturas, pelos pais, pela sociedade, e você entende que você pode quebrar essas regras e criar as suas regras, ou, na verdade, viver sem nenhuma regra, porque a gente está aqui para experimentar. Isso é libertador. Só que para ter essa liberdade, precisa de coragem. Em primeiro lugar, precisa de responsabilidade. Porque a partir do momento que você entende e quer ter liberdade, você precisa assumir a sua autorresponsabilidade para não depender de ninguém, para não depender de nada externo a você. Porque a liberdade está de mão dada com a responsabilidade. Sim. Se você não quer ter responsabilidade, você não tem liberdade, porque você vai depender do outro, de um emprego, da segurança do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, né? Então, essa reflexão, né, Patrícia, acho que o próprio Access faz através de perguntas, é maravilhoso. Então, questione-se, faça perguntas, né? Então, para você dar uma dica para essa galera maravilhosa aí, Patrícia, esse pessoal que não sente conectado hoje com a realidade atual. Estou insatisfeito com o meu emprego, estou insatisfeito com o meu relacionamento, não estou feliz comigo, mas eu não sei como mudar, meu Deus, Luiz, Patrícia, eu já tentei, já li, já entendi um monte de coisa que vocês estão falando na teoria, mas como que eu faço o movimento, como eu ultrapasso? Que momento que vocês fizeram essa virada de chave? O que você pode deixar de dica para essa galera, né? Desse queimar a ponte, vamos dizer assim, desse momento de decisão mesmo, dessa realidade que não está legal? Luiz, na verdade, eu posso até fazer assim, ó, fazer uma brincadeira aqui, que é assim, ó, que são as perguntas que a gente faz. Que é assim, ó, tudo que eu defini e concluí, a gente pode brincar? É assim, ó, tudo que eu defini e concluí sobre a minha transição, sobre o que eu posso fazer ou não fazer, em função de quem eu sou, tudo que isso representa, vamos criar, simples assim. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todos os 9 curtos, garotos, povo, excelentes. Quantos implantes distratores de medo eu carrego aqui que me impede de vislumbrar um futuro diferente? E é assim que a gente fala. Tudo que isso representa, a gente destrói e descria. Luísa, destruir e descriar, todas as definições e conclusões estão me fazendo ter esse cenário de medo. É muito louco, né? Porque é o seguinte, o medo é a modo como o nosso cérebro funciona nessa realidade, porque a gente cria... É o que aprisiona, né? E é um modo, Luiz, a gente sempre vai pensar na coisa ruim para a gente ter uma saída, né? O cérebro é assim, você melhor que eu estudando neurociência. Então, a gente cria um problema para pensar numa solução, né? A gente vai resolver a realidade, a nossa realidade passa por isso, criando problemas para construir soluções. Então, assim, o que você quer para a gente destruir e descriar todas as definições e conclusões que eu estou criando sobre essa transição, sobre esse futuro? E assim, o que eu posso desejar? E uma outra pergunta que é linda, se dinheiro não fosse problema, o que eu escolheria? Verdade. Tá? Então, assim, essa pergunta é incrível, tá? Essa pergunta é para sempre. Se dinheiro não fosse problema, o que eu escolheria? E uma outra que eu amo, essa ferramenta para a gente fazer o tempo inteiro, é assim, ó, o que mais é possível que eu não considerei? Luiz, é assim, ó, como é que a gente fala no ar sobre a pergunta, né? Quando a gente faz uma pergunta, a gente não está esperando uma resposta. A gente está esperando perceber energias, como você falou, que vão entrar em ressonância com aquela pergunta que eu fiz. Então, para onde eu posso ir que vai ser divertido? Ou o que eu posso fazer que vai ser uma grande contribuição e vai gerar dinheiro para mim, tá? Eu não fico correndo atrás da resposta, mas um belo dia, alguém pode falar, nossa, você sabia que tem uma profissão agora que faz isso, isso, isso? E aí você percebe que a fala daquela pessoa casa com a pergunta que você fez. A energia entra em ressonância. A fala daquela pessoa com a pergunta que você fez. Então, é assim, ó, como você falou, a gente no Axis fala assim, abaixar as barreiras. O que é abaixar as barreiras, Luiz? Sair de qualquer ponto de vista que a gente tenha, qualquer julgamento, ficar no espaço de total permissão e fazer a pergunta, sabe? De novo, disposto a receber
a contribuição que vier do universo para a gente. Então, o que é mais possível que eu ainda não considerei? Gente, você não acredita o que o universo está esperando para dar para cada um de nós. O que o universo deseja dar para nós é muito maior do que a nossa linda mente aqui limitante está criando como realidade possível. Então, assim, olha, o universo tem, sei lá, uma Ferrari para lhe dar de presente e você está escolhendo ou criando um Fusquinha velho. Então, é assim, olha, o que mais é possível, quanta diversão mais eu posso ter aqui, é sobre diversão, sabe? A vida, como o Luiz falou, a vida é para ser criada a partir desse espaço de diversão. Diversão. Então, quanto mais a gente pode ter leveza, diversão e ser a contribuição. É fundamental, é assim, que contribuição que eu posso ser aqui? Primeiro para mim e depois para todos. Porque, Luiz, se eu não reconhecer que eu sou uma contribuição para mim, eu não posso ser uma contribuição para o outro. Exatamente. Tá? E é aquilo que Jesus já falava, né? Amar você primeiro para depois amar o outro. Eu acho que tem isso na Bíblia, não tem? É tanta coisa. Sim, com certeza, porque o que você falou, pessoal, volta esse pedacinho, pega essas perguntas que a Patrícia falou e usa, porque essas perguntas podem libertar totalmente a sua vida, a sua mente. E é o que você falou agora, Patrícia. Cara, eu acredito demais, eu usei isso na minha vida, e quando você experimenta alguma coisa, não é uma crença, não é algo que eu li num livro, eu vivenciei e vivo até hoje, né? Então, só quem vive, quem experimenta, você fala assim, cara, é assim, acredita, pelo amor de Deus, experimenta, né? É o lance que você falou, que o universo vai colocar as coisas na sua vida, porque vai. Então, quando vier uma dúvida, uma questão, para você fazer uma escolha, a primeira pessoa que você, ou melhor, a primeira pessoa que você tem que perguntar é para você mesmo. Pergunta sem esperar aquela resposta na hora, se a sua mente racional não tem aquela resposta na hora, e solta aquilo. É incrível como o universo vai te dar tanto sinal, né? E quando você está observador, não adianta nada você ficar também alienado. Fique observador, fique atento, perceba. E aí você vai perceber um vídeo no YouTube, uma música, um passarinho que vai pousar na árvore no momento que você estiver passando, né? Um momento de decisão que você falou, não, ao invés de ir na padaria A, eu vou numa padaria B, deu vontade de comer um pão diferente, eu nunca fui naquela padaria, vou experimentar. Lá talvez você conheça uma pessoa diferente no caixa, conversando. Infinitas possibilidades, porque existe toda uma engrenagem invisível rodando aqui que liga cada pessoa. Então, a partir do momento que você faz uma pergunta, essa pergunta vai. E a resposta, por ressonância, vai aparecer para atender aquela pergunta. E aí, quando você está atento, você começa a observar e vivenciar e experimentar aquilo. E aquela resposta pode te levar, às vezes, não diretamente, mas indiretamente, a outra. Que daquela outra vai te levar a outra, que daquela outra vai te levar a outra. Então, é muito legal isso, Patrícia, porque quando você entende isso, você entende que quando você determina, quando você tem o poder da escolha de fato, e você escolhe, sem dúvida nenhuma, algo para a sua vida, por mais impossível que às vezes você ache, mas você determina e acredita ali, o universo inteiro vai se mover para construir a estrada para você chegar lá. Com certeza. E vai chegar. Só que não espere só chegar na onde você quer. Curta a jornada, né? Curta a construção daquela estrada, porque você vivenciando ali cada etapa, cada coisa, é isso que você vai levar, isso que vai te reforçar o verdadeiro poder que você tem, que é o poder da criação, né? O poder de determinar, o poder de experimentar. Esse é o nosso maior poder, que infelizmente tiraram da gente, por nos falar que a gente é limitado, por nos falar que a gente não é ninguém, por nos falar que a gente precisa ter alguma coisa para ser alguém. Só que você já é tudo. Você pode tudo. Só que você não acredita nisso. Procure experimentar. Pegue essas perguntas que a Patrícia trouxe para cá, porque novas perguntas levam a respostas, né? Uma frase que eu gosto bastante de Einstein, ele fala lá, é insanidade você querer novos resultados fazendo a mesma coisa. Fazendo as mesmas coisas. Não é insanidade, você não vai mudar a sua vida somente com o seu conhecido, somente com o seu intelecto, somente dentro da caixinha. Você tem que sair da caixinha, né? Você tem que sair da caverna lá, como já Platão já dizia. Então, experimente, questione, pergunte e solta. Observe os sinais.
vai aparecer tanto sinal para sua vida que você vai falar assim, caramba, é assim. E esse sinal vai convencer você que o universo funciona assim, né? Então, é maravilhoso, é rico você ter o poder da escolha, né? Isso aí, quando você tem, ninguém tira isso de você, porque é seu, por direito. Maravilha, Luiz. Que Patrícia, bom. para a gente finalizar aqui, né? Antes de te agradecer, eu queria que você passasse um pouquinho como que funciona o seu trabalho para as pessoas que gostou desse papo nosso aqui, que conectou com você, Patrícia, eu preciso fazer um curso com você, preciso de fazer uma sessão, sei lá, Patrícia, me ajuda que eu acho que você pode chegar com as perguntas certas para eu destravar minha vida. Como que as pessoas te Maravilha. acham? O que que você faz? O que que você tem a oferecer para as pessoas aí? Depois eu vou Luiz, deixar eu também seus contatos tenho, aqui eu embaixo na tenho um descrição. perfil lá no Instagram, Patrícia Gonçalves, _access, não é? É assim, olha, muitas pessoas falam, eu quero mudar de vida, eu não tenho dinheiro. Então, para você que está dizendo ainda que não tem dinheiro, que está colocando dinheiro como uma justificativa para não escolher mudar, eu tenho mais de 1000 vídeos disponíveis sobre tudo, sabe? Sobre vários assuntos. São verdadeiros workshops, sabe? Eu tenho um canal no Telegram também, com mais de, sei lá, 600 áudios também. E está gratuito, ok? É a minha contribuição, Luiz. Ó, minha contribuição, tem Sim. essa. Luiz, tem a sessão comigo que as pessoas podem marcar, tá? As minhas sessões são muito... Eu falo que são muito interessantes porque, assim, cara, é fazer e já ter mudança ali, É tá? Eu instantâneo, uso né? todas as ferramentas que eu já estudei, que eu já aprendi. Mesa radiônica, ferramentas de tudo que você puder, sei lá, fogo sagrado, CRT, o Access, e por aí vai. E hoje em dia eu acoplei o meu atendimento a Morphos. Sim. Sim, eu faço, interessantésimo, abro ali e faço na hora. E já crio um índice, já sou o próprio índice, já envio a informação para o campo da Emana pessoa, já por faço aquelas você. correções na hora. Que Na maravilha. hora. Então, tem o atendimento, eu também tenho trabalhos de mentoria, tem as imersões, tem as classes avançadas do Access, né? Eu dou o fundamento, e a semana que vem a gente vai dar uma classe em Recife de BIM o Dinheiro. 2 dias e meio sobre você ser a energia do dinheiro. A gente vai construir e desconstruir, sabe? Fazer um processo de desconstrução. Todos os nossos conceitos sobre o dinheiro, sobre quem a gente é, que está impedindo a gente de criar dinheiro na nossa realidade. Vai ser bem divertido. Então, as Caraca. pessoas podem me encontrar no WhatsApp, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Sim. tá? Que também tem mais de 500 vídeos disponíveis. Então, assim, se você está interessado realmente em mudança, tem um caminho aí para você. Tem os vídeos, tem os áudios, e se você está disposto mesmo a ter uma mudança mais efetiva, pode marcar uma sessão comigo e pode vir para as classes de barras e fundamentos, ok? Eu não sei se Maravilha, ficou mais Patrícia. claro, se você quer alguma outra coisa assim que... Porque Não, quando a não, gente está ficou falando do trabalho claríssimo, da porque gente, né, a depois eu gente vou fica pegar meio... todos os seus endereços, né? Seu YouTube, seu Telegram, seu Instagram, tudo isso eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, né? Para as pessoas já... Pessoal, dá uma olhada aqui na descrição, porque vai estar tudo certinho lá para vocês acharem a Patrícia, o site, contato, tudo que vocês precisarem para se conectar com ela aí. E aproveitem que essa mulher entrega muito ouro, né? Hoje eu fico impressionado, Patrícia, com a disposição que você tem de fazer live praticamente diária, né? De Eu vídeos faço lives profundos. diárias. Eu acompanhei algumas coisas suas já e falei assim, caramba, tipo, é um momento que você parece que faz um download aqui, ó, e só repassa. Você vai repassando e vai vindo, né? Então, acompanhe essa mulher que com certeza vai ter Gratidão. muita mudança para vocês fazerem na sua vida aí. E gratidão, E Patrícia, por essa conversa, por esse papo maravilhoso, por esse gratidão, convite Luiz. Eu aí. também convido você para esse lá. Eu vou fazer uma Com série, certeza. sabe, de lives e vai ser um prazer Será receber um você. prazer estar na sua casinha também. Maravilha, querido. Gratidão e gratidão a cada um de vocês que estão assistindo, tá? Um Gratidão, beijo, querida. gente. Então, encerramos aqui. Um beijão para vocês aí. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. todo mundo.